nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Abra o coração. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Está entrando no ar mais uma vez o programa O Caminho da Vida. É com muita alegria que nós entramos na sua casa, com a sua permissão, para levar a palavra de Deus até você, até os que estão na sua casa. E nós gostaríamos muito que você abrisse não apenas a oportunidade para que nós entrássemos aí na sua sala, ou no quarto de hospital onde você está, ou no seu trabalho, levando a palavra de Deus, mas em especial que você abrisse o seu coração para receber a mensagem que o Senhor tem para você no dia de hoje. E se você está nos assistindo, está próximo de um telefone, pegue o telefone, ligue para algum amigo, peça para ele sintonizar nesse canal que você está assistindo agora. Ou então, chame um vizinho, chame alguém que está próximo, um colega de trabalho, chame um colega de quarto, para que ele vá assistir esse programa com você nesse momento. Hoje, quem vai nos trazer a palavra do Senhor é o pastor Vanderlei, e ele irá falar acerca da fé. Você quer saber um pouco mais acerca de fé, como o texto que nós lemos? Então, não desgrude da sua tela, não saia daí, assista ao programa até o final. Nós vamos ter uma mensagem acerca de fé e depois nós vamos debater aqui no ambiente do programa acerca da fé. Quer saber um pouco mais sobre a sua fé, sobre que tipo de fé é necessário para que nós possamos ser ouvidos por Deus? Então, continue assistindo esse programa. Antes de nós passarmos, no entanto, para essa parte de mensagem, eu quero deixar alguns recados para você. Quero fazer alguns pedidos para você. Quero pedir, para começar, que você dê prioridade aos nossos patrocinadores, que você privilegie os nossos patrocinadores. Nós vamos estar sempre mostrando quem são esses patrocinadores e se você achar por bem, procure um deles, procure o serviço de algum desses patrocinadores. Assim você vai estar ajudando também a manutenção do programa O Caminho da Vida, além de abençoar a vida desses que tanto já têm abençoado esse programa. Além disso, nós também queremos dizer que se você precisa de uma palavra amiga para todas as horas da vida, você pode ligar no 30 25 33 33, que é o nosso serviço do Disque Paz. É o serviço que não há custo nenhum para a igreja, que fique arrecadado à igreja presbiteriana. Ele é um serviço que tem apenas o custo da ligação local. Você pode ligar nesse número e você vai receber uma mensagem de consolo, uma mensagem de apoio, uma mensagem que vai abençoar a sua vida. Além disso, nós queremos pedir que você, se você não tem ainda uma igreja na qual você está vinculado, você procure então uma das igrejas presbiterianas perto da sua casa. Não somente as igrejas presbiterianas, nós falamos da igreja presbiteriana porque nós somos pastores dessa igreja, mas esse não é um programa da igreja presbiteriana especificamente. Nós podemos tranquilamente, de consciência tranquila, pedir que você procure qualquer igreja séria, que pregue a palavra de Deus com seriedade próximo da sua casa. Se você quiser frequentar ou se você quiser assistir a algum culto nas igrejas presbiterianas, nós temos aqui em Maringá, na Avenida 15 de Novembro, quase na esquina com a Paraná, temos a Igreja Central. Nós temos na Avenida Paissandu, número 32, a Igreja Presbiteriana da Vila Operária. Nós temos lá no Jardim Alvorada, pertinho ali daquele supermercado que tem próximo à Copel, na Pedro Táxi, logo atrás daquele mercado nós temos a Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Nós temos no Borba Gato, a igreja em que eu pastoreio, lá na Cibipirunas, esquina com a Gerânios. Nós temos a 4ª Igreja Presbiteriana. Além disso, ainda aqui na cidade, nós temos no Jardim América, a Igreja Presbiteriana lá, pastoreada pelo pastor Vanderlei, que vai trazer a mensagem para você daqui a pouquinho. E nós temos também a Igreja Presbiteriana lá no bairro Cidade Alta, Igreja Presbiteriana Nova Aliança, do pastor Paulo Andreucci. É um, inclusive, que nós queremos trazer para abençoar a sua vida aqui no programa O Caminho da Vida. Logo mais, algum dia desse, Paulo Andreucci vai estar conosco. Antes de passarmos para a nossa mensagem, eu quero fazer um último pedido a você, que você esteja orando por esse programa. Ore pelo programa O Caminho da Vida, ore pela saúde dos pastores. Pastor Paulo de Tarso não está conosco aqui porque está internado, motivos de saúde,
desde a semana passada. Então ore pela vida do pastor Paulo de Tarso. O pastor Alessandro não está conosco, porque a esposa está grávida. Um abraço, Patrícia. Deus abençoe essa gestação. Estamos orando por isso. Estamos orando por você, orando por esse bebê. E o pastor Alessandro está lá assistindo sua esposa nesse momento. Então, pastor Alessandro e pastor Paulo não estão conosco justamente por motivos de saúde. Ore você na sua casa, pela saúde dos pastores. Ore você na sua casa, pela veiculação desse programa de TV. Esse programa não traz lucro algum material, nem para a igreja, nem para os pastores. Ele traz lucro apenas para o reino de Deus. É um programa feito única e exclusivamente na intenção de abençoar a vida de quem assiste e de promover o crescimento do reino de Deus. Então nós vamos para um rápido intervalo e você vai ficar com esse desafio que eu estou lançando para você, de orar pelo programa, de convidar pessoas para assistir esse programa e de procurar sempre, de preferência, os nossos patrocinadores. É a forma que nós temos de abençoar mais diretamente aqueles que já têm feito tanto também pelo programa Caminho da Vida. Mas não sai daí. Daqui a pouco então o pastor Vanderlei vai voltar falando acerca de fé. Vamos conversar hoje acerca da fé. O pastor Vanderlei vai falar acerca da fé de Abraão, mais especificamente, e você confere daqui a pouco aqui no programa O Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra, lâmpada para os meus pés. Quero deixar um texto da Palavra de Deus para nós meditarmos, que se encontra em Romanos, no capítulo 4, versículo 18 até o verso 21, que nos fala sobre Abraão. Diz assim a Palavra de Deus: Abraão, esperando contra esperança, creu para vir ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a Sara, sua mulher, avançada em idade, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Romanos 4, 18 a 21, está registrado esse texto da Palavra de Deus. O que é fé? A Bíblia diz, no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, que fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção de fatos que não se vê. É a certeza de esperar que tudo o que Deus prometeu em sua palavra será cumprido. Pode demorar, e pode demorar muito. E nós não sabemos medir o tempo muitas vezes. Mas fé é a certeza que Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas esse texto especificamente tem algumas expressões que nos chamam a atenção. Diz o texto que Abraão creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança? É quando tudo parece ao contrário daquilo que você espera, ou da promessa feita por alguém a você. Parece que tudo aquilo que prometeram, ou que alguém prometeu, a circunstância está dizendo ao contrário. Talvez, enquanto você me assiste, você está crendo contra a esperança. Talvez você esteja num leito de hospital e o médico diz a sua situação é muito grave, ou você perdeu o emprego na hora que não poderia perder esse emprego, ou recebeu da noite para o dia notícias ruins, um filho preso, um filho nas drogas. Daí, nesse momento, bate uma desesperança no seu coração. É nessa hora que você tem que crer contra a esperança. Quando parece que a circunstância ou as circunstâncias estão dizendo ao contrário daquilo que parece ser prometido a você. Foi o que aconteceu na vida de Abraão. A história de Abraão é essa. Deus lhe prometeu um filho e Abraão já tinha 75 anos de idade e o tempo foi passando. Sara, sua mulher, fica impaciente. Abraão vê o tempo passar, chega aos 80 anos e a promessa não se cumpre. Chegou aos 90 anos e a promessa não se cumpre. Então Abraão começa a crer contra a esperança. O seu organismo estava dizendo ao contrário. Talvez até a sua saúde estava dizendo ao contrário. Mas ele estava ali crendo na promessa de Deus. Só aconteceu 25 anos após a promessa. Abraão passou por muitas circunstâncias difíceis nesses 25 anos. Mas como que ele esperou? Como foi a atitude de Abraão nesses 25 anos? O que nós podemos aprender com Abraão enquanto ele esperava contra a esperança? Com Abraão, aprendemos que ter esperança é confiar no futuro, não no futuro daquilo que se espera. A fé não pode estar na promessa, mas naquele que prometeu. Quando a esperança está na promessa, a fé tende a desvanecer. Quando a história nega a esperança, é necessário confiar esperançosamente no futuro daquele que chama à existência as coisas que não existem. Assim nasce o caráter paradoxal da esperança. Um escritor, Eric, diz que ter esperança significa estar pronto para aquilo que ainda não nasceu. Porém, não se desesperar se não ocorrer o nascimento durante a nossa existência. Mas como então Abraão esperou? A palavra de Deus diz que Abraão, em primeiro lugar, esperou sem enfraquecer na fé. Isso é importante, porque às vezes nós esperamos, mas durante o tempo da esperança, que nós estamos esperando alguma promessa, começamos a enfraquecer. Muitas pessoas enfraquecem neste período, porque não têm paciência de esperar. E vivemos uma geração imediatista que não quer esperar. Tudo é muito imediato. Vivemos no tempo do fast food, aquilo que é tudo rápido, tudo imediato. Mas a palavra de Deus diz que Abraão esperou sem enfraquecer. Quando olhamos para a circunstância, a tendência natural é enfraquecer. Exemplo, temos uma história na Bíblia que quando Pedro olhou para Jesus, Jesus disse, olha, vem andando sobre as águas. Pedro
começou a andar sobre as águas, mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele afunda. Por que ele afundou? Porque ele tirou os olhos da palavra de Jesus, daquilo que Jesus tinha dado a ele. Então Abraão, ele fixou os olhos na promessa de Deus, e sem enfraquecer, ele então caminhou nesta promessa. Acontecia o que fosse, mas ele estava fixado nessa promessa. E diz o texto também que ele não duvidou, mas ele se fortaleceu. Aqui está o segredo. É ir se fortalecendo enquanto você espera. Você não pode enfraquecer, você tem que ir se fortalecendo. A dúvida é outro grande desafio em nossas vidas. Não é pecado duvidarmos em algum momento de nossa vida. Todos nós temos esse momento. Mas é exatamente neste momento que o seu coração diz será, é que você tem que se fortalecer nas promessas de Deus. Você tem que buscar fortalecimento nas promessas do Senhor. As fraquezas podem advir, mas você precisa estar fortalecido. As dúvidas no coração, quando a promessa de Deus, quando a palavra de Deus entra, ela tende a tirar essas dúvidas do nosso coração. O texto do Salmo diz: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós, porém, faremos menção do nome do Senhor. Salmo 37, versículo 5. E sabe de uma coisa? Nem sempre nós somos fortes como gostaríamos de ser durante o tempo da espera. E mesmo nos momentos de fraqueza, que parece que a nossa fé está em baixa, mesmo assim podemos contar com a ajuda de Deus. E talvez você esteja assim, neste momento. Você está com a sua fé em baixa, está passando por momentos de fraqueza, está até duvidando daquilo que Deus prometeu para você. Talvez num leito de um hospital, ou até mesmo preso. Talvez você está me ouvindo agora e a sua esperança se esvaiu por estar atrás das grades. Talvez um filho doente, ou um filho entrando nas drogas. São notícias que nós recebemos que muitas vezes tira a nossa força, tira o nosso ânimo, tira a nossa coragem, faz com que nós duvidemos da promessa de Deus. E nós não conseguimos confiar nesta hora. Peça para o Senhor. Nós temos uma outra história na Bíblia que um pai chegou com um filho doente. Aquele filho muitas vezes se jogava no chão, se jogava na água, e chegou em Jesus e disse: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Olha a oração deste homem. Esse homem estava vivendo um momento difícil na sua vida. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Jesus, olhando para aquele homem, disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo, o pai daquele menino clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda a minha incredulidade. Olha só. Confessando para Jesus que naquele momento a sua fé estava em baixa. Ele não estava realmente conseguindo crer que Jesus poderia operar um milagre ali. Se o Senhor pode, ajuda a minha incredulidade. Isso está em Marcos 9, versículo 22 a 24. E Jesus então vê aquele pai sofrendo, reconhecendo que naquele momento precisava da ajuda de Jesus. E Jesus cura aquele menino. Deus pode te ajudar nos momentos difíceis da sua vida. Os grandes heróis da fé também tiveram momentos de fraqueza, tiveram momentos de dúvida, tiveram momentos em que passaram por dificuldades, mas Paulo nos anima dizendo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então é o poder de Cristo que atua em nós. Na hora da fraqueza, na hora do desânimo, na hora que nós precisamos crer contra a esperança, nós pedimos a graça de Deus e ela nos sustenta, ela nos ajuda a crer nesses momentos difíceis.
O autor do livro de Hebreus diz que os grandes heróis da fé foram homens e mulheres que da fraqueza tiraram força. Que coisa bonita! Tirar força da fraqueza. É aquele momento que você acha que não tem força para nada. Você recorre a Deus, recorre aos céus, recorre a Jesus, recorre ao Espírito Santo. É nesse momento que parece que o seu coração não consegue atingir o impossível. Então você recorre e você pode tirar força da sua fraqueza. E uma outra expressão que esse texto diz para nós, muito importante, é que Deus era poderoso para cumprir a promessa na vida de Abraão. Abraão confiou no Deus poderoso. Nossa fé, ela deve estar baseada no poder de Deus. Ainda que se esgotem todas as possibilidades humanas, nós devemos continuar confiando em suas promessas. O poderoso Deus do texto é o que Abraão confiou nele, que Abraão firmou sua fé nele, foi ele que cumpriu a promessa na vida de Abraão. E a palavra de Deus diz que Abraão já estava avançado em idade, sua esposa também, 100 anos, 25 anos depois que a promessa foi feita. Parece que as possibilidades já estavam todas mortas, mas Abraão ainda assim continuava confiando no poder de Deus. Ele era poderoso para dar a Abraão um filho com a idade de 100 anos. Então nós temos que crer em quem? Não na nossa força, não na tecnologia que temos hoje para curar muitas enfermidades. Nós temos que confiar naquele que é poderoso. Quem é poderoso? É Deus. Quem é que cumpre a promessa na nossa vida? É Deus. O texto de Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. É o seu poder que opera em nós. É o seu poder que opera em mim e é o seu poder que opera em você. Por isso, meu amigo, meu irmão, confie no poder de Deus. Confie naquilo que Ele pode fazer. Confie naquilo que Ele prometeu. Mesmo que você esteja impossibilitado, mesmo que você esteja crendo contra a esperança, mesmo que tudo diz ao contrário, suas finanças diz ao contrário, a sua saúde diz ao contrário, o seu trabalho com o filho diz ao contrário, ainda que tudo diz ao contrário, você ainda assim pode crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus fortaleça-o na sua fraqueza e que você possa tirar força da fraqueza. Eu não sei qual é a sua fraqueza, mas se você confiar naquele que é poderoso, você vai tirar força da fraqueza. E você vai sair do outro lado muito mais fortalecido, muito mais ajudado. Não sei se demore 20 anos, 15 anos, 10 anos, mas Ele continua sendo poderoso para fazer infinitamente mais. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Eu não pensei que você fosse capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara? Olha, eu recebi essa entrada aqui para Olha, um dia construir. infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida.
Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante e pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida, depois de uma palavra abençoada vinda da parte do pastor Vanderlei, falando acerca da fé, a fé que teve Abraão e nos ensinando através dessa fé que teve Abraão. E antes de partirmos aqui para a nossa conversa, eu quero perguntar para você, como vai a sua fé? Você tem crido em Deus? No que é que você tem crido? Você tem crido em alguma coisa? Será que você tem lutado as suas lutas sozinho ou você tem convidado Deus para lutar junto com você? Será que você tem se utilizado da fé como uma das ferramentas que nos capacita, que nos auxilia na nossa caminhada, nas nossas lutas diárias? Ou será que você tem tentado matar esse leão sozinho, na unha? Como é que tem sido? Você ouviu a mensagem do pastor Vanderlei acerca da nossa necessidade de perseverança, de crer sem desanimar. E é justamente para o pastor Vanderlei que eu quero fazer a primeira pergunta aqui. Pastor Vanderlei, falta de fé é pecado? Nós vimos lá no texto que o senhor falou, citou uma história de um pai que chegou para Jesus e falou: me ajude na minha falta de fé. E é pecado, então, a gente não crer, a gente ter uma fé fraca? É errado isso? Olha, no caso desse pai, eu acho que só dele estar conversando com Jesus ali, Foi ele que procurou Jesus? Ele que procurou Jesus e ele já tinha fé naquilo que Jesus podia fazer. Só que, pela circunstância que ele estava passando, e talvez já teria até tido outras tentativas com o filho, a sua fé estava esmorecida, né? Estava fraca no conceito dele. E se fosse depender só dele, parece que ele não ia alcançar a cura para aquele filho. Mas eu li uma frase uma vez que Jesus, por amor, ele negocia até a questão da fé. Ele amava tanto as pessoas e os enfermos, que ele não se limitava ao quanto as pessoas poderiam acreditar para curar as pessoas. No sentido, deixa eu explicar para dizer que eu não estou fazendo heresia aqui, né? Então, quando Jesus disse assim, se vocês tiverdes fé como um grão de mostarda, o que é um grão de mostarda? É uma fé muito pequena. Um grão de mostarda é o menor dos grãos, das sementes, né? Menor das sementes, né? Pequeno demais, que não dá nem quase para ver, né? E aquele grão de mostarda plantado no lugar certo, da maneira certa, ele nasce uma árvore frondosa. Então eu acho que assim, a gente não temos condição de medir a fé das pessoas, mas se houver uma pequena fagulha de fé depositada na pessoa certa, as coisas acontecem. O pastor Vanderlei usou a figura de Abraão e aí citou, né, pastor Vanderlei, Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E ele disse que em alguns momentos esses homens de fé, esses heróis também fraquejaram na sua fé. Experimentaram fraqueza. Experimentaram. Então, nós precisamos entender que nós temos dois tipos de interpretarmos a fé, né, pastor Luiz? Eu acho que tem que deixar isso claro. A fé salvadora é a fé em Cristo Jesus como Deus. Então, esta é a fé que o Espírito Santo opera no coração e mostra que ele é o único caminho, a única verdade, garantia de vida eterna. Fé em Jesus Cristo como Deus. Então não é fé para alcançar coisas, não é fé para ter milagres na vida. É fé para a salvação. É fé para a salvação. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, então diz, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe
e que é galardoador, então, ou seja, aquele que abençoa aqueles que desse modo se aproximam dele. Então, nesse sentido, negar a fé em Cristo Jesus é pecado. Porque daí você está negando a própria existência de Deus. Você está fazendo Deus mentiroso, crendo que você consegue chegar ao céu de outra forma, a não ser por ele. Agora, creio que Jesus é Deus, creio em Deus e tal, mas em alguns momentos, em algumas coisas da vida, como o pastor pregou, deixou bem claro, em algumas circunstâncias, aí eu posso vacilar na minha fé, eu enfraqueço. Aconteceu, ele citou o caso de Pedro, né, que afundou nas águas quando... E há uma diferença, pastor, entre negar a fé e estar fraco na fé. Isto. Há momentos na minha vida que algumas circunstâncias, né, que eu passo por alguma circunstância, que eu me enfraqueço. Paulo diz, quando que eu não me enfraqueço, que você se enfraquece, que eu também não me enfraqueço. Então, há momentos na vida que a gente experimenta fraquezas. Estou dizendo fraquezas de pecado, mas a fraqueza de não crer como deveríamos crer. Né? Mas nesses momentos eu não estou negando a fé. Não está negando a Cristo. Não estou negando a Cristo e nem a fé. Diminuída. Eu estou até confessando a Deus que eu estou naquele momento com dificuldade, né? Não estou crendo como deveria, mas eu gostaria que Ele me ajudasse. Isso é crer num Deus poderoso. São duas formas de crer diferentes. Então, deixar claro que negar a fé em Cristo Jesus, negar a fé em Deus, não ter fé em Deus, é pecado, porque ele está dizendo que ele não existe. Agora, muitas vezes fraquejar na fé, precisar dos irmãos para apoiar, para animar novamente na fé. O apóstolo João diz no capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, nós cremos que Deus pode todas as coisas. Eu achei interessante que o sermão do pastor Vanderlei ficou bem pessoal. Ele disse assim, você pode estar aí na cadeia agora. Pode estar no hospital. Você pode estar no hospital. Então, você não crê em Deus? Porque alguém pode chegar com essa conversa para você, mas você não crê em Deus? Então como é que isso está acontecendo? Isso é conversa do diabo. Exatamente. É uma coisa assim, é um questionamento. Eu creio em Deus, estou na situação, mas eu creio na cura, eu creio na solução, eu quero clamar a Ele, ou fazer até a oração que o pai, citado também no sermão, aí disse diante de Jesus, ajuda-me na minha fraqueza de fé. Deixa eu já aproveitar, inclusive, e passar a próxima pergunta, pastor Eliseu, para o senhor. É possível ir para o céu sem fé? Porque nós falamos, então, de que essa fé é fraca, essa fé na pessoa de Cristo, mas que de vez em quando titubeia, de vez em quando desliza, essa fé não é pecado. Essa falta de fé, ou melhor, não é pecado. Agora, falta de fé, falta de crer em Jesus como aquele que é Filho de Deus, falta de crer nas palavras de Deus, de que Jesus é o único caminho, essa sim é pecado. E se eu não crer dessa forma, existe alguma outra forma de ir para o céu? É possível ir para o céu sem fé? Olha, 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, diz que o fim da nossa fé, ou seja, o objetivo da nossa fé, é a salvação das nossas almas. Então não há a fé em Cristo Jesus como Salvador. Não há outro modo de alcançar a salvação em Deus que não seja por Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes esse texto tem sido lido errado por aí. Interpretando como ele está escrito, Jesus diz, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, passa pela porta da salvação, que é o próprio Senhor Jesus. Uma outra coisa, pastor Zé, que a gente tem que entender é a diferença entre fé e crendice. Por nenhum momento Abraão desviou o foco daquele que prometeu. Quem que prometeu? Aquele que era poderoso, Deus. Ele poderia buscar refúgio em outros objetos de fé. Por exemplo, o Brasil é um país que tem muitas crendices. Qualquer coisa que tire o foco de Jesus e da pessoa de Jesus e de Deus como Pai é crendice. Então, nós não podemos desviar o nosso foco. Né? Tem gente que diz que eu tenho fé, mas eu tenho fé em fulano, eu tenho fé em ciclano, eu tenho fé em tal mediador. Em mim mesmo. Em mim mesmo. Isso não é fé, isso são crendices que em algum momento foi introduzido ou introduzida na cultura, né? Como objetos de fé. Fé verdadeira, fé real, fé salvadora é só na pessoa
de Cristo Jesus. Ninguém mais, então, consegue nos salvar por mais fé que eu deposite nessa pessoa, a não ser o próprio Jesus Cristo. Isso está claro na palavra de Deus. E nós somos um país mesmo supersticioso. E o Gilberto Gil tem uma música que diz assim: até quem não tem fé, a fé costuma acompanhar. Então, às vezes essa fé que a pessoa diz às vezes, muitas vezes é uma superstição, né? É o desejo de que a coisa dê certo. Às vezes no meio da bandidagem, para uma ação de bandidagem, a gente ouve de vez em quando aí nas gravações que são feitas, fé em Deus, né? Então, quer dizer, vai dar certo, né? Eu já vi casos de os bandidos, antes de saírem para assaltar, eles se reuniam e faziam uma oração. Esse é um tipo de fé. Fé em quê? No nada. Fé que Deus vai ajudar eles a roubarem bem roubado? Que tipo de fé é isso? Jesus disse assim, João, que as pessoas o conhecessem, que a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Isso é fé. Né? Isso é fé. Então, daqui a pouco nós vamos voltar falando um pouco mais acerca dessa fé. E é bom que você, ouvindo tudo isso, você analise a si mesmo. E você pense, como que eu tenho crido? Que tipo de fé tem sido a minha? Aonde eu tenho depositado a minha fé? Fica conosco, daqui a pouquinho nós vamos voltar com esse nosso bate-papo aqui no programa Caminho da Vida. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. No almoço, um delicioso buffet livre. No jantar, sistema à la carte pizzaria. La Gôndola, restaurante pizzaria. Prestigiem, lugar certo para o almoço ou jantar. La Gôndola, de segunda a segunda, o melhor buffet livre da cidade. Rua Nel Alves Martins, 2087. Disque Pizza 44-3227-1192. Maringá, Paraná. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Depósito de telhas Barra Bonita Limitada. Telhas romana, portuguesa, americana, esmaltada, tijolos para churrasqueiras, telhas de vidro e impermeabilizante para telhado. Avenida Brasil, 1515. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida, estamos debatendo acerca de fé. E a pergunta que nós fazemos e reiteramos a você é: como anda a sua fé? Em que ou em quem você tem depositado a sua fé? Que tipo de fé é a fé que você tem dentro do seu coração? Pastor Eliseu fechou o programa com uma pergunta e eu vou direcionar agora para o pastor Vanderlei, mas abrindo depois para o pastor Eliseu a seguinte pergunta: Deus opera apenas por meio da fé? Será que, se não for baseado na minha fé, Deus não consegue agir? Será que Ele precisa da minha fé para agir? Como que é essa questão? Ele só opera através da nossa fé, pastor Vanderlei, e depois pastor Eliseu também? Então, o texto que nós acabamos de ler aqui, ele tem algumas palavras que eu queria destacar. Diz que Abraão, sem enfraquecer na fé, né, não duvidou e estava plenamente convicto, colocando a sua fé naquele que era poderoso para cumprir. Isso não quer dizer que em nenhum momento Abraão não ficou fraco. Por que ele até pode ter passado por um momento de fraqueza, mas ele conhecia Deus, sabia quem Deus era. Então eu acho que a fé é um dos requisitos para que Deus opere, né? Não a circunstância. Mas você pode estar muito fraco e mesmo assim lá dentro do seu coração está convicto que Deus é poderoso para fazer alguma coisa. Mas e se a pessoa não tem fé? Por exemplo, um ateu. Quer dizer que um ateu não pode de maneira alguma ser abençoado? Não, a Bíblia diz... Aí sim, aí é outra pergunta. Nesse caso, ele pode receber as bênçãos naturais de Deus. Quais são as bênçãos naturais de Deus? A chuva, o sol, a comida, a água, né?
os recursos naturais que dão riqueza a ele. Os recursos naturais, o modo natural do seu organismo trabalhar. Às vezes ele vive até muito tempo, porque isso é uma questão natural. Mas assim, as bênçãos espirituais, não. Bênçãos espirituais são para aqueles que crê que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Romanos capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, é pela palavra de Cristo Jesus. Então uma coisa que nos preocupa hoje é a pessoa querer exercitar a fé, querer se apossar de coisas pela fé, mas sem conhecimento da palavra de Deus. Mas aí então é usar a fé como uma ferramenta para atingir os seus próprios objetivos. Exatamente, vai ser essa confusão hoje. Então, outro dia eu ouvi na televisão, e a gente tem todo cuidado aqui para não esbarrar em denominação nenhuma, porque nós estamos aqui para falar mal de nenhuma denominação. Mas é preciso, como eu já fiz no outro programa, alertar o nosso telespectador, seja de que religião for. Preste atenção no que está acontecendo, de repente, na sua religião, quando algumas coisas são ditas. Eu ouvi uma pessoa convidando para um determinado trabalho naquela igreja, dizendo, venha, mesmo que você não tenha fé, nós temos fé por você, nós vamos interceder por você, nós vamos pedir a Deus por você, nós cremos por você. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Alguém pode me ajudar, como nós já dissemos no primeiro bloco, num momento de fraqueza, orar conosco, nos motivar, mas ninguém pode nos substituir diante de Deus, ser um mediador entre nós e Deus. O único mediador é Cristo Jesus. Então, fé. O que eu quero dizer, pastor, é assim, fé sem conhecimento da palavra de Deus é uma coisa alucinógena, é uma coisa totalmente descabida, porque começa a falar coisas que Deus não falou, começa a prometer coisas que Deus não prometeu, e coisas absurdas começam a acontecer. Nós conhecemos, você talvez conheça alguém que já perdeu o negócio, alguém que já perdeu dinheiro, alguém que já perdeu até a própria família por palavras que foram dadas aí como sendo de Deus. Se você não fizer isso, é porque você não tem fé. E a pessoa fez, e agora, quem sabe hoje esteja aí na fila desses que estão decepcionados com a igreja, e aí acham que é com Deus. Então, existe a fé que Deus olha para nós e busca, para que através dessa fé encontrada no nosso coração Ele nos abençoe. Mas de acordo com essa palavra do pastor Vanderlei também, Deus não precisa da minha fé para agir. Não, Deus é soberano, Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém. Agora, Ele colocou fé no nosso coração para crermos no Filho dEle, que é o único e verdadeiro Salvador. E Ele opera a fé em nós, Ele nos dá condição, através da sua palavra, para alimentar essa fé. E Ele busca essa fé para agir, sim. Isso está presente no ministério de Jesus e dos apóstolos. Claro, mas deixa eu diferenciar aqui, senão a impressão que eu deixei não foi essa. A impressão que eu deixei é o seguinte, é diferente uma pessoa dizer assim, olha, eu não acredito naquilo que Deus pode fazer. Isso é incredulidade. A Bíblia diz que Abraão não duvidou, ele não teve essa incredulidade no coração. Eu não acredito que eu possa ter um filho aos 100 anos. Daquela pessoa que diz assim, Senhor, as circunstâncias estão difíceis e eu estou fraco nesse momento, então me ajuda. Sim, mas... Me ajuda, eu estou com pouca fé, minha fé está quase falhando, me ajuda, Senhor. Então a pessoa continua com fé, mas assim, ela está buscando na pessoa certa o fortalecimento. Foi isso que aconteceu com Abraão, diz que ele buscou o fortalecimento naquele que era poderoso. Mas de acordo com aquela tua fala de que existem as bênçãos especiais e as bênçãos naturais, isso mostra que a bênção natural, por exemplo, o que é Mateus 7,45, que fala, Deus faz vir chuva sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Então isso mostra que Deus opera independente da nossa fé, que foi aí entra a fala do pastor Eliseu também, coincidindo com a tua, corroborando junto com a tua, que Deus é soberano, Ele não precisa da minha fé, mas existem algumas circunstâncias nas nossas vidas em que Deus olha para nós e busca fé no nosso coração e a partir disso nos abençoa de acordo com a nossa fé. São duas circunstâncias diferentes, dois tipos. Nos abençoa de acordo com as suas promessas da sua palavra. Com a vontade dele. Eu não creio naquilo que foi prometido, no objeto prometido. Eu acredito na palavra de Deus. Naquele que prometeu. Exatamente. Por exemplo, Jesus disse que um dia Ele vai voltar para buscar a igreja. Aleluia. Amém? Eu vivo crendo nessa palavra, nessa promessa. Então isso é fé.
Eu creio que Jesus vai voltar para buscar a igreja, demora 25 anos. E quem vai desfrutar disso? Quem não tem fé vai desfrutar disso? Não vai, porque passou a vida não acreditando nisso. Agora, por outro lado, a fé, ela é motivacional, a fé, ela é dinâmica, ela não é estagnada. Essa é a grande batalha da interpretação entre salvação pelas obras, salvação pela fé. Tiago, capítulo 2, deixa bem claro que fé sem obras é morta. É morta. Então, a fé leva à ação. Então, o impossível Deus faz. Então, eu creio que Deus é o Deus impossível. Então, o impossível Ele faz. Agora, Deus nos deu oportunidade de trabalharmos, de batalharmos, de investirmos e de orarmos e crescermos no conhecimento da palavra dEle para nos fortalecer nessa fé. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, manda a gente usar o escudo da fé. Então, sou eu que vou usar o escudo contra os dardos inflamados do inimigo. Deus não vai ficar colocando anjo nesse sentido para me proteger. Por quê? Porque Ele me dá condições de exercitar essa fé, vencer os males, expulsar demônios, curar doenças, restaurar a sorte, apontar soluções, porque eu me torno então um instrumento vivo nas mãos dele. Quer dizer, eu ajo por fé, porque eu sei que Deus está me acompanhando. O que eu estou alertando agora é gente que não está nem aí com Bíblia, não conhece Bíblia e está por aí aprontando essas em nome de Deus. E aí, baseado nessa ideia de uma pessoa não conhecer a Bíblia e dizer, venha para cá se você não tiver fé, a gente tem fé por você, aí surge uma dúvida, será que eu só posso obter uma bênção através da minha própria fé? Ou seja, é possível que uma pessoa seja abençoada pela fé de outra pessoa? Eu creio que sim, na Bíblia há casos assim. Então, isso que eu ia comentar. Por exemplo, Jairo, quando Jesus chega, o carcereiro. Quando Jesus chega para aquele coxo na beira do tanque de Betesda, o coxo nem sabia quem ele era. E Jesus, a partir daquele momento, dá uma ordem para o coxo e o coxo fica curado, apesar de não saber quem era Jesus e, consequentemente... Qual foi o ato de fé dele ali? Foi ele levantar. Jesus levanta, ele levantou. Ele podia dizer, não vou levantar não, quem é o Senhor que mandar eu levantar? Levanta, toma o teu leite. Ele levantou, tomou o leite e andou. Isso é fé. Mas e Potifar? José tinha fé em Deus. E quem prosperou foi Potifar. José era escravo de Potifar e quem prosperou foi Potifar. Então, aí, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê esses dois casos. Mas é a manifestação da fidelidade de Deus. A diferença, havia um servo dele ali, então Deus manifesta a fidelidade dele. É o pastor dizendo agora. É a promessa dele. Ele tinha uma promessa que desembocava e passava por José. Pronto, José estava ali naquele contexto, ele abençoou todo mundo em volta. E há outros casos também na Bíblia em que as pessoas, inclusive pagãos, foram abençoados por Deus por causa dos seus filhos que estavam no contexto. Então, eu preciso, resumindo, não adianta falar assim, não, minha mãe tem fé por mim, então por mim está tudo bem. Não, isso não é regra. O pastor da igreja tem fé por mim, então... Não. Fé para salvação não pode... Essa não. Essa não. Eu preciso, no meu coração, desenvolver fé que Jesus é o único caminho para que eu possa chegar até Deus, então. Através da palavra. Então é assim que eu vou até fechar o programa com essa declaração, meu querido e minha querida que me ouve. Você prestou atenção nisso? Se você não tiver a fé que você precisa ter em Cristo Jesus como o único capaz de salvar a sua vida, se a sua mãe tem essa fé, se o pastor da sua igreja tem essa fé, se os seus vizinhos, os seus amigos têm essa fé, mas você não tem, no último dia eles vão estar com Cristo e você vai estar distante. E se você já tem essa fé, se você crê em Jesus como o único salvador da sua vida, o recado que nós deixamos é fortaleça a sua fé a cada dia, crendo cada dia mais naquele que pode todas as coisas. Como que nós fortalecemos isso? Conhecendo cada dia mais aquele que nos salvou. Amém. Fique conosco, nós voltamos daqui a pouco com a oração do pastor Vanderlei aqui no programa O Caminho da Vida. Capaz de fazer isso. Onde você tá com a cabeça, cara?
Falei receber essa entrada aqui para Olha, um dia quando... Infelizmente, o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz. Uma palavra amiga para todas as horas da vida. Ceras Babinete, cera odontológica laboratorial, manufatura e comércio de ceras para moldes dentários. Desde 1954, fabricando cera para esculpir próteses dentárias, fixas ou removíveis. Trabalho exclusivamente laboratorial. Procure nos distribuidores de produtos odontológicos. Anvisa/MS Resolução RDC 260/2002. Ceras Babinete, qualidade desde 1954. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida. Conversamos acerca de fé e esperamos que Deus fortaleça a fé no seu coração a cada dia. Um abraço a todos vocês que nos assistiram, um abraço e muito obrigado àqueles que nos encontram na rua e nos fortalecem e enchem o nosso coração de ânimo. Continue fazendo isso. Isso nos alegra muito. Perdão pelo nosso esquecimento em mencionar a todos aqui. Mas que você receba um abraço. Um abraço de todo o programa. Fique então agora com a oração do pastor Vanderlei. Deus abençoe e até o próximo programa Caminho da Vida. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Senhor, me leva. Senhor, nós louvamos o teu nome nesta hora, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o teu poder que opera em nós. É o teu poder. Que a nossa fé possa estar firmada, ó Deus, no teu poder, naquilo que o Senhor pode fazer por nós, em nós e através de nós. Queremos nos lembrar aqui, Pai, do pastor Paulo, que está enfermo, que o Senhor o visite, o abençoe, abençoe a Patrícia também, nesse período de gravidez, pastor Alessandro, e todos aqueles que precisam das nossas intercessões. Nos ajuda a manter a nossa fé, principalmente nas promessas de vida eterna, naquelas promessas da Tua Palavra, que são promessas para estarmos um dia contigo. Que nada, absolutamente nada, tire do nosso coração a confiança que o Senhor ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos e que Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e que um dia virá para julgar os vivos e os mortos. Nos abençoe e nos ajuda. Ajuda quando nós estivermos, ó Deus, fracos, que nós possamos tirar força das nossas fraquezas. Força no Senhor, Pai. Muito obrigado. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nações com o seu poder, jovens e velhos.